E aí, pessoal que está na batalha dos concursos fiscais? A reforma tributária chegou cheia de novidades, e dentro dela, os regimes específicos são um prato cheio para as bancas, né? Hoje a gente vai dissecar dois deles que, olha, são figurinha carimbada na prova: planos de saúde e o mundo das apostas. Vamos entender essas regras de uma vez por todas para não cair em nenhuma pegadinha. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender por que diabos a reforma que queria simplificar precisou criar exceções. Depois a gente mergulha de cabeça nas regras para planos de saúde e, na sequência, no setor de apostas. E para fechar, aquele resumou comparativo com os pontos que a FCC simplesmente adora cobrar. Tudo pronto? Então bora lá. Ok, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Se a ideia da reforma é simplificar tudo, por que criar um monte de regime especial? Parece até um contrassenso, né? Mas calma, existe uma lógica bem clara por trás disso. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. E a resposta é até simples. É que alguns setores simplesmente não se encaixam no modelo padrão de débito e crédito do IBS e da CBS. A operação deles é tão, mas tão particular, que se a gente aplicasse a regra geral, ia criar distorções gigantescas. E é exatamente este o ponto. Pensa só num plano de saúde. Ele recebe as mensalidades todo mês, certinho. Mas o principal custo dele, que seriam os pagamentos por cirurgias, exames, internações, isso acontece de forma totalmente aleatória no tempo. A regra geral criaria um descompasso brutal. A mesma coisa vale para o setor de apostas. A lei, muito sabiamente, reconhece isso e cria um caminho próprio para eles. Agora sim, vamos ao nosso primeiro grande tema: planos de saúde. E aqui, pessoal, o diabo mora nos detalhes. E é exatamente nesses detalhes que o examinador vai tentar pegar quem não estudou a fundo. Bora detalhar o IBS e a CBS para esse setor. Primeiro de tudo, quem é que entra nessa regra especial? Olha, a lei é bem ampla. Ela cobre desde as seguradoras e cooperativas de saúde humana até planos funerários. E atenção máxima aqui nesse detalhe, os planos de saúde para animais domésticos. Isso mesmo, tá todo mundo nesse mesmo barco, seguindo a mesma sistemática. Agora, vamos ao ponto mais importante onde mora o perigo, a base de cálculo. O imposto não vai incidir sobre a receita bruta, tá? O cálculo aqui funciona pelo regime de caixa, ou seja, a gente só olha para o que foi efetivamente recebido. E desse valor, a operadora ainda pode deduzir seus custos essenciais: as indenizações, as despesas médicas, os prêmios que foram devolvidos e até as comissões pagas a corretores. E aqui vai um número para você tatuar na memória. A alíquota não é cheia. Para os planos de saúde de gente e também para os planos funerários, existe uma redução de 60% sobre a alíquota de referência. É um benefício e tanto, né? Justificado pelo caráter essencial desses serviços. Mas muito cuidado. Para os planos de saúde dos nossos pets, a redução é menor, 30%. É exatamente o tipo de detalhe que uma questão de prova adora explorar para separar quem realmente leu a lei. Então, anota aí: 60% para humanos e serviços funerários, 30% para pets. Combinado? Vamos falar de crédito. A regra geral é bem clara. Quem contrata um plano de saúde não pode tomar crédito do IBS e da CBS que foram pagos. Ponto final. Mas, e aqui está uma exceção crucial para provas. Se uma empresa que está no regime normal contrata o plano para os seus funcionários, ela pode sim tomar um crédito proporcional. Essa é a única exceção e ela é importantíssima. Ok, vamos mudar completamente de setor agora. A gente entra no universo dos concursos de prognósticos. A lógica aqui é totalmente diferente da dos planos de saúde. Vamos ver como é que a reforma tributa as loterias e as apostas esportivas. Esse conceito é bem abrangente, viu? Engloba basicamente tudo, desde a loteria da esquina, passando pelas apostas esportivas online que estão super em alta, corridas de cavalo e até os fantasy esportes. Se envolve uma aposta sobre um resultado futuro, pode ter certeza, entra nesse regime específico. E a base de cálculo? Essa é bem mais simples de entender. Pega-se toda a arrecadação com as apostas e subtraem-se duas coisas. Primeiro, os prêmios pagos aos vencedores. E segundo, os repasses obrigatórios que a lei determina, como para a Seguridade Social ou para o esporte. O que sobra dessa conta é a receita líquida da empresa, e é sobre isso que o imposto vai incidir. Agora, um ponto crucial para a gente contrastar com os planos de saúde. Para as apostas, não tem benefício nenhum. A alíquota é cheia. É a soma das alíquotas de referência da União, dos estados e dos municípios, sem nenhum tipo de redução. É tributação na veia.
E quanto ao crédito, a regra aqui é simples e absoluta, é vedado. A lei taxativa não deixa margem para dúvida. O apostador é considerado o consumidor final desse serviço, então não há direito a crédito. A cadeia tributária se encerra totalmente nele. Certo. Já passamos pelas regras dos dois regimes. Agora, vamos fazer o que mais importa para a aprovação, um resumo focado com aqueles pontos que despencam em prova. Chegou a hora de consolidar todo esse conhecimento. Então, o ponto crucial é comparar, vamos lá, base de cálculo de saúde, regime de caixa com várias deduções. Nas apostas, arrecadação menos prêmios e repasses. Alíquotas, saúde tem aquela redução de 60% ou 30%. Já nas apostas, é a alíquota cheia. Crédito, na saúde, tem aquela exceção super importante para empresas. Nas apostas, a vedação é total, sem exceção. E um detalhe final. Na importação de ambos os serviços, a lei prevê um fator de redução na base, para simular as deduções que seriam permitidas por aqui. Para fechar, um desafio no puro estilo da FCC. A questão é, na importação de serviços de apostas por um residente no Brasil, qual é a regra? Pensa um pouquinho. A alternativa correta é a letra D. E por quê? Porque a entidade estrangeira é a contribuinte principal. Só que de forma muito estratégica, a lei estabelece a responsabilidade solidária do apostador aqui no Brasil. Isso é para garantir a arrecadação, mesmo que a empresa esteja fora do país. Entender essa dinâmica de responsabilidade é um baita diferencial para sua prova. Espero que esta análise tenha clareado esses regimes tão importantes. Continue com foco total nos estudos,